Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7, versículo 24. Graças e paz a você que está em casa também, cultuando conosco nessa noite. Temos uns irmãos que não conseguem estar presencialmente, então a nossa igreja, graças a Deus, investiu para que essas vidas pudessem também estar cultuando em casa. Então você que está em casa, não apenas assista, cultue conosco também, que é importante. Mateus capítulo 7. Segura aí a Bíblia nas suas mãos. Antes de propriamente começar a ler os versículos que nós iremos conversar nessa noite, eu quero começar com uma pergunta. Você gosta de reformar a sua casa? Sim ou não? É bom, né? Que fica melhor, fica mais aconchegante. Quem aqui passou por reforma por esses dias aí? Isso é bom. Reforma é sinal de melhoria, né? De aconchego, de bem-estar. Embora a gente entenda que seja um tempo que traga muito investimento, né? E hoje está tudo mais caro, mas quando a reforma está pronta, a sensação de alívio, de paz, né? De contemplação, de sonho realizado, né? Não é assim? E nós sabemos também que qualquer reforma que se faça hoje precisa de planejamento, de organização, de estrutura, de direção. Dependendo da obra, precisa até de uma boa base, né? Aquelas obras assim, precisa ser do zero, precisa de uma terraplanagem, é isso mesmo que fala, né? Os arquitetos aí, terraplanagem, tudo precisa de um aterramento bem bonito, precisa de ajustes. Esse é o propósito da reforma. E tudo isso foi dito, queridos, para que a sua mente, a partir de agora, seja despertada. Pois a nossa vida com Cristo é de constante reforma. E o tema dessa mensagem é Firmados em Cristo. E eu quero ler esse texto com você vai entender o porquê que o pastor está falando sobre reforma na igreja. A gente vai reformar a nossa igreja assim que saem as documentações. Mas hoje eu quero falar da reforma do coração. Vamos ler lá Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor com toda a reverência. Vamos ler a palavra de Deus dizendo assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Paizinho, estamos diante da sua palavra. Que teu Espírito Santo venha confirmar aquilo que será liberado, ó Pai, em cada coração nessa noite. Deus, não é por mim, é pelo Senhor. Usa da minha vida, ó Pai, para ser um instrumento seu nessa noite. Que o teu povo, ó Pai, que está aqui, que está em casa, ao ouvir, ó Pai, a mensagem, possa receber do Senhor, ó Pai. Eu apenas, ó Pai, quero ser um instrumento seu nessa noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero saudar os nossos irmãos de Guará. Obrigado pela presença. A casa é nossa, fique à vontade, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pelo carinho de estar aqui conosco nessa noite.
Queridos, a Bíblia, ela é maravilhosa porque tudo que ela traz para nós, por trás dela há um contexto, há um porquê. E esse texto que nós lemos faz parte de um dos maiores sermões que você vai encontrar na Bíblia. O sermão de Jesus no monte. E aí durante a semana eu quero desafiar você a ler o sermão do monte, o sermão das montanhas, Mateus capítulo 5 até o 7. Você vai ali ver o sermão da montanha em que Jesus traz, abaixa um pouquinho o microfone, por favor, em que Jesus traz vários ensinamentos importantes para a caminhada. E aí Jesus, então, ele sabiamente, ele constrói esse sermão de acordo com o contexto daquelas pessoas que estavam ouvindo, a multidão, os discípulos. Então, você vai encontrar esse texto que nós lemos de Mateus, você também vai encontrar em Lucas. E Jesus, ele relatou, e naquele tempo, queridos, só para um parênteses aqui que eu acho importante, a Bíblia ela não era assim, né? Bonitinha que a gente tem hoje aqui. A Bíblia ela foi se construindo aos longos do tempo, até chegar assim. Mas naquela época lá, Jesus falava de forma oral. E aí os discípulos, Mateus era um deles, ele ia anotando. E incrível que Jesus ele falava e Mateus, a carta de Mateus, ou o livro de Mateus, vamos tratar assim, ele escreveu para os judeus que viviam em Israel. Então ele foi escrevendo de acordo com aquilo que ele ouvia de Jesus, para que o povo de Israel que vivia ali, né, os judeus que viviam em Israel, entendesse de acordo com o seu contexto. E aí nesse texto que nós lemos, Jesus ele estava contando essa parábola, porque Jesus gostava de falar muito, né, em parábolas. A gente acha que é um continho de fado, mas não, tem princípio, tem propósito lá, né? Então Jesus, ao contar essa palavra, Mateus foi escrevendo na perspectiva do contexto dos judeus que moravam em Israel. E qual era esse contexto? Nós vamos descobrir já. Antes, Mateus ele anotando elementos comuns aos judeus daquela época. E ele foi então descrevendo ações técnicas típicas de construção rural na Palestina daquela época. Então hoje eu vou ser bem teórico aqui, mas daqui a pouquinho eles vão dar uns glórias também, se você desejar, tá bom? E aí nessa questão do contexto do texto, para você entender o porquê Jesus descreveu isso, para fazer sentido para nós, porque eu poderia chegar aqui hoje e falar assim, ou você constrói sua casa na rocha. Vamos dar uma contextualizada aqui para você pegar a mensagem. Além dessa questão de construção rural da época, questão de terreno, Mateus, ouvindo Jesus e nas suas anotações, ele levou em consideração a situação climática e geográfica que existia naquela região, para que assim a parábola pudesse ser composta melhor em seu evangelho. Olha que incrível, né? E então, ao analisarmos as características das construções rurais nos dias de Jesus, se nós formos estudar a fundo, aqui eu só estou dando uma pincelada, é um desafio para você, porque crente precisa amar a Bíblia e estudar a Bíblia, amém? Ninguém disse amém. Jesus, converte esse povo. Então podemos entender facilmente a ilustração que Jesus utilizou nesse texto. Uma observação importante aqui, que naquela época, e óbvio, né, as casas eram bem diferentes das construções que nós estamos habituados hoje. Era bem diferente. As paredes daquela época não eram tão sólidas como hoje. Elas eram feitas com misturas de barro endurecido
modo que era comum que os ladrões furassem as paredes para entrar nas casas. Então olha a fragilidade, né? O telhado também era frágil, feito com mistura de terra e palha. Podia tranquilamente ser aberto. Se você for olhar aqui no Nordeste mesmo do país, existem casas não iguais, mas semelhantes, né? A essa realidade do povo de Israel na época de Jesus. E aí naquele contexto lá, para você começar aí a olhar para o texto, começar a usar do seu imaginário, algumas pessoas daquela época preferiam construir suas casas bem longe do rio, que teoricamente poderia ser bom, mas também poderia ser um problema para eles. Por quê? Porque era muito importante para o estilo daquela época de vida ter a sua casa nas proximidades de um riacho. Por quê? Porque favorecia na criação de animais, nas plantações, né, o próprio abastecimento de casa. Se você for na roça, em Minas mesmo, existem muitas pessoas que moram na beira de lagos, né? Então, muitas outras pessoas preferiam construir perto dos rios. E mesmo que o rio estivesse seco, eu estou pegando a parte contextual, cultural da época, tá bom? Mesmo que no momento lá o rio estivesse seco, quando a estação da chuva chegava, o rio era garantia de sustento, de água, para atravessar o próximo período de seca. Esse era o contexto, né? Se desse algum incêndio, não, misericórdia, falando de água, incêndio, pô. Se desse alguma inundação, tinha esse risco, mas a água ali era importante para eles. E aí, já começando a entrar para o texto que nós lemos, de Mateus, e Jesus ele faz esse paralelo, mas ainda no contexto cultural da época. Aquele construtor que era prudente, ele escolheu um local bom, próximo do riacho, que tinha como ele ter a água para cuidar das suas plantações, dos seus animais, da sua própria casa, tendo água para beber. Ele construiu ali. Ali ele estava próximo dessa fonte, né? Fonte da água. Então, esse construtor, que era prudente na época, para construir a casa, ele fazia o seguinte: ele tirava a terra solta, cavava um buraco bem profundo até encontrar a rocha, pedra, e então ali ele construía a sua casa. Por outro lado, também existiam naquela época, só naquela época, hoje não, tá? Construtores insensatos, imprudentes, que não faziam nada disso. Não olhava se a terra era boa. Não se importa. Quem conhece pedreiro ruim? Não fala nome, só fala se conhece algum pedreiro que é bem meia boca mesmo assim, que você fala, não quero que trabalhe para mim. Era esse pedreiro na época lá, que fazia de qualquer jeito. Ele não olhava a terra. Então naquela época existia construtores sensatos e insensatos. Esse insensato, ele se iludia com o sol brilhando, né? Ele achava, não, aqui tá bom, aqui vai dar bom, aqui vai ser ótimo para mim. Só que não, né? Então, queridos, é neste cenário que Jesus traz esse texto, essa parábola. Então Jesus, em suas palavras, de acordo com o cenário em que os judeus viviam em Israel, Jesus então ele ensina a multidão, escute isso, na perspectiva espiritual, em como vivemos firmados na rocha, que é Cristo. Porque anteriormente eu disse aqui, né? A nossa vida com Cristo é de constante reforma. E se a nossa reforma for uma reforma meia boca, você já sabe, né? Onde vai parar tudo isso.
olhamos para esse texto, a mensagem ela é clara para nós, sim ou não? Ela é óbvia para nós. O texto vai dizer para nós sobre o construtor prudente e o construtor imprudente. E o versículo 24 ele começa dizendo: portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente. E posteriormente, o versículo 26 ou 27 vai dizer para nós: já o imprudente, já o insensato que constrói a casa, aquele que ouve minha palavra e não as pratica. Então é um texto óbvio para nós. E quando Jesus começa no versículo 24 dizendo: portanto, quem ouve estas minhas palavras, escute, essa expressão, estas minhas palavras, neste momento da narrativa, servia para aquele povo, mas para nós hoje, 2023 anos depois, não se limita apenas a estas palavras, apenas ao sermão do monte, mas para todas as palavras de Jesus, por toda a Escritura, palavra de Deus. E aí eu quero chamar a sua atenção diante disso que eu acabei de dizer aqui, que estas minhas palavras, não se limitando apenas a este texto, mas nós hoje aqui, século 21, a palavra de Deus que é soberana nas nossas vidas, ou melhor, precisa ser. Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: estamos vivendo tempos de crise emocionais. Estamos vendo uma geração cheia de crises familiares. Estamos vivendo um tempo em que pessoas estão tendo crises de relacionamentos, crise de identidade, crise com a fé, crise com a igreja. Sabe por quê? Por falta de intimidade com a palavra de Deus. Triste realidade, mas é uma realidade. E a palavra de Deus vai dizer para nós em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 ao 17: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, para que os filhos de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aleluia! É palavra de Deus, querido. E hoje nós estamos vendo um tempo triste. Pessoas em crises por falta da palavra de Deus. E aí o texto que nós lemos e o contexto que foi apresentado mostra para nós a importância de nós construirmos a nossa casa sobre a rocha. Não é? Vamos de novo, versículo 24 e 25 de Mateus capítulo 7. Portanto, quem ouve minhas palavras e as praticas é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Caiu a chuva. Na onde? Na casa. Queridos, casa aqui, hoje nós podemos entender nossa vida. Chuva, ventos, evasão dos rios. Nós podemos trazer hoje para nós tentações, lutas, provações, tudo aquilo que vem sobre nós para nos afastarmos de Cristo. E aí o versículo 26 e 27 vai dizer para nós: mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E o que aconteceu? Desabou. Esses versículos mostram a consequência de homens e mulheres que não constroem a sua vida sobre a palavra de Deus. A grande pergunta a ser feita para nós nessa noite é:
Ou melhor, a grande pergunta para ser feita por você, para você mesmo é: onde eu estou firmando a minha fé? Onde eu estou firmando a minha convicção? Como eu tenho lidado com a minha vida espiritual? Eu tenho construído a minha vida pautado na palavra de Deus, que é manual, e o versículo de Timóteo vai dizer que a Escritura, ou toda a Escritura é inspirada por Deus. Ah, pastor, mas foi o homem que escreveu. Ok, foi mesmo, precisa de Jó para escrever, mas inspirada por Deus. Então toda a Escritura é inspirada por Deus, e a pergunta é: onde eu estou firmando? Será que a palavra de Deus tem sido referência para a minha vida? Quem não vem no grupo de conexão quinta-feira, deixou de ser abençoado com esse estudo maravilhoso. Será que eu trato a palavra de Deus não somente como um mero livro, e aqui eu vou dizer algo que eu já disse aqui anteriormente, e você pode dizer assim: pastor, de novo essa fala sua é importante, porque se o Senhor está nos direcionando a falar sobre isso, é porque a igreja ainda precisa reverenciar, estudar, viver, ler a palavra de Deus, querido. Porque nós vimos aqui no texto: aqueles que ouvem e praticam a minha palavra, aleluia. Mas se eu disse aqui, e você há de concordar comigo, você tem liberdade para não concordar, mas eu disse aqui anteriormente que estamos vivendo tempos de crises. E se a palavra de Deus, ela abrange todas as áreas da nossa vida, é sinal que a igreja, não só em Cachoeira, mas a igreja não tem tido a sua vida firmada na rocha. Onde eu estou firmando a minha fé? Onde eu estou firmando a minha convicção? Essa é a pergunta para você fazer para você quando você chegar na sua casa, encostar a sua cabeça no seu travesseiro fofo, maravilhoso que você tem. O meu não é duro, está dando na nuca, tem que trocar aquele travesseiro. Mas você, ao colocar sua cabeça lá, querido, lá é o melhor lugar para refletir. Pelo menos para mim, né? Mas no seu lugar que você tem para refletir, uns são no carro, outros são varrendo, outros são comendo, outros são tomando banho, não sei, mas faça a pergunta para você mesmo: onde eu estou firmando a minha fé? E para nós prosseguirmos aqui, diante desse texto que nós lemos, que ele é óbvio para nós, eu quero deixar para você nessa noite, de forma breve, porque nós temos concílio daqui a pouco, 5 lições que eu compartilho com você. Primeiro, todos nós, sem exceção, inclusive o pastor, todos nós estamos construindo algo. Nossa vida é uma construção diária. Todos os dias nós estamos acrescentando os tijolos na nossa edificação. Ou devemos estar, né? E para estrutura da nossa vida ser cada vez mais edificada, é preciso o que, queridos? Na perspectiva espiritual, com Deus, para que a nossa vida, a nossa estrutura venha mesmo ser firmada na rocha, precisa do que? Da palavra de Deus. Seja em cada pensamento que eu e você tivermos, seja em cada desejo que eu e você tivermos, seja em cada atitude, em cada realização, em cada falar, em cada olhar nosso. Todos nós estamos construindo, porém, todavia, portanto, nem todos nós somos iguais. Alguns são prudentes. E glória a Deus por isso, querido. Se você é prudente, continue. Eu, como pastor, digo para você: continue nessa pegada, porque Deus é contigo, aleluia. Mas se você está sendo como os outros, insensatos, reveja a sua caminhada. Porque escute isso aqui, não se assuste com isso, porque essa é uma verdade bíblica até.
Se nós continuarmos vivermos de forma insensata, não firmando a nossa vida na rocha, não sou eu que estou dizendo a palavra, o inferno será o seu lugar. Pastor, está falando de inferno, não é metodista, Jesus. Eu prefiro falar de inferno, eu prefiro pregar sobre o inferno, do que ver você lá. Todos nós estamos construindo. Nem todos são iguais. Alguns estão sendo prudentes na sua caminhada, outros não. Que fica aí a reflexão para você. A segunda lição: devemos ser praticantes e não apenas ouvintes. Versículo 24 começa dizendo para nós: aquele, portanto, que ouve estas minhas palavras e as praticas, são o que, queridos? Prudente. Muitas pessoas ouvem as palavras de Deus. E hoje a gente consegue ouvir palavras em vários lugares, em vários momentos. Hoje nós temos acesso a culto online, a vídeos, de cortes na internet. Eu mesmo estou fazendo alguns cortes, porque eu entendi que posso abençoar muitas vidas. Só que apenas ouvir a palavra não é suficiente para nós. Não que a palavra não seja suficiente, querido. A palavra requer de nós ouvir e praticar. Para que de fato ela faça um efeito completo na sua vida, é preciso nós ouvirmos e praticarmos. O construtor prudente que ouve as palavras de Jesus entende que Ele é o único fundamento Ele sabe aonde pisa, Ele sabe aonde constrói. Por outro lado, não preciso nem dizer, Então a segunda lição é: a primeira, todos nós estamos construindo. A segunda, devemos ser praticantes, não apenas ouvintes. Analise a sua vida. Eu analisei a minha vida. Terceira lição, escute, não existe 3 caminhos. Ou você é do time dos prudentes, que está construindo a sua vida na rocha, palavra de Deus, ou você está sendo insensato. Não existe um outro caminho, até porque se existe outro caminho, é imprudente. Ou você é do grupo de pessoas que se esforçam na prática da palavra. E aqui, queridos, eu quero dizer para você que é fácil ver a palavra. Não é, porque a palavra de Deus, ela pede umas coisas que eu falo: Senhor, eu vou ter que perdoar esse irmão, eu vou ter que suportar essa pessoa, eu vou ter que me humilhar. Aquele que constrói a sua vida na rocha vai ter que fazer isso. É fácil? Não é fácil. É prazeroso? Não é prazeroso. Porque um prudente, aquele que segue o evangelho, precisa negar a si mesmo. Mas, querido, não é sobre nós, é sobre Ele. E se é sobre Ele em nós, aleluia. Mas se você é daquelas pessoas que só procuram ouvir, e ainda ouve com aquela dificuldade, eu quero dizer para você nessa noite: pare de se contentar com migalhas. O Senhor tem um mar de poder da palavra dele sobre a sua vida. Aleluia. E a quarta lição que eu aprendo com este texto é que, escute, isso é importante: na tempestade, os firmados, os sensatos, os prudentes, os que praticam a palavra, permanecem de pé. Vou repetir aqui: na tempestade, os firmados em Cristo permanecem em pé. Aquele que é firmado em Cristo pode sofrer, pode chorar, ser injustiçado, ser caluniado, ser humilhado, ser rejeitado, ser tudo. Todavia, portanto, porém, ele ficará de pé. Sabe por quê? Porque ele não está firmado em teorias mundanas. Ele está firmado no Senhor dos senhores. Aleluia.
Aleluia. Oh, glória. O texto vai dizer isso para nós. É claro, né? Aquele que constrói, aquele que se fundamenta, aquele que busca, aquele que vai até a rocha mesmo, que vai no fundo mesmo, que se encara mesmo, acredita, vai fundo, persevera na palavra de Deus, esse perseverar durante as tempestades da vida. Aí eu volto aqui naquilo que eu disse no começo, as crises. Eu estou dizendo que se você está na tempestade, você não vai ter crise, você vai ter crise. Escute, todos nós vamos ter crise, mas aquele que está firmado em Cristo permanece de pé. E não é o pastor dizendo, é o texto, a palavra de Deus que diz, através de Jesus: aquele que ouve e pratica as minhas palavras, aquele que ama a palavra, aquele que lê a palavra, aquele que busca mesmo, ainda que a figueira não floresça, ainda que venha o pior das tentações, o pior das tribulações, ele permanece de pé, porque o Senhor está ao seu lado, porque ele está firmado na palavra, não é no pastor, não é na igreja, é no Senhor. Aleluia, aleluia. Na tempestade, os firmados em Cristo permanecem. E talvez você que está aqui, você que está em casa, tenha percebido a sua vida nessa inconstância, nessa montanha russa. Por quê? Porque talvez você não esteja firmado na palavra de Deus. Talvez você tenha crise com a igreja porque você não está fundado na palavra de Deus. Talvez você não consegue se curar das suas feridas porque você não está firmado na palavra de Deus. Talvez você não consegue amar o seu próximo porque você não está fundado na palavra de Deus. Talvez você não consegue desenvolver no reino, no serviço, porque você não está fundamentado na palavra de Deus. Querido, a palavra de Deus faz a diferença. Eu lembro do sermão que eu preguei aqui há uns 3 domingos atrás. A presença de Deus, ela faz a diferença, e a presença de Deus, ela se manifesta através da sua palavra. Aleluia. Na tempestade, então, os firmados em Cristo permanecem. E por fim, não menos importante, a glória sempre será de Deus. Escute, não é nada sobre mim, não é nada sobre o pastor, não é nada sobre o pessoal da mídia, não é nada sobre o pessoal da administração, não é nada sobre quem construiu isso aqui, é sobre Ele, que é o dono de tudo isso. Se você permanece de pé, se você está firmado em Cristo, permanece de pé, não é porque você buscou, não é merecimento seu, é glória, é graça, é amor dele sobre a sua vida. Se está de pé, glorifica o nome do Senhor. Se está doendo, glorifica o nome do Senhor. Ei, a palavra de Deus tem promessa sobre as nossas vidas. Se você está firmado em Cristo, saiba que você permanecerá de pé em todo o tempo. Mas a glória não é sua, a glória é de Deus. E se nós caminharmos assim, se nós direcionarmos, viver a nossa vida direcionando sobre isso, entendendo que é Ele quem te sustenta, que é Ele quem te guia, que é Ele quem te orienta, que Ele deixou sobre você a palavra de vida eterna. Ei, vai para cima, prossiga, avance. E ainda que as circunstâncias sejam intensas, que é intensa, né? Quem não tem problema aqui, me passa a receita depois que eu quero saber. Mas todos nós temos. A grande questão é, nós estamos na rocha, firmados na rocha, palavra, ou nós estamos firmados em nós mesmos? Faça análise. Se você entende que você está no fundo do poço, volte para Jesus nessa noite. Volte para a palavra do Senhor nessa noite. Porque em todo tempo Ele vai estar assim para você, ó. Você pode falar assim: Senhor, mas eu vivi tanto tempo na minha vida firmado em mim mesmo. Ele lança seus pecados no mar do esquecimento. É a partir daqui, ó. É daqui para frente. O que já foi,
Cristo, nosso advogado fiel já perdoou. É daqui para frente, mas se nós continuarmos a insistir em vivermos firmados em nós mesmos, aquilo que nós achamos, se não for a palavra de Deus, nós sempre vamos continuar tendo essas crises. Ei, nós aqui na terra, ainda que venham situações, aqueles que são em Cristo não podem viver uma vida só lá embaixo, não, querido, vai passar por lá, mas também vai passar aqui, ó, entendeu a mensagem? Mas para isso você precisa estar firmado no Senhor. E ainda que você esteja lá embaixo, no fundo do poço, nas tribulações que a vida vai vir mesmo, talvez essa semana você vai ter a pior semana da sua vida. Pastor, que isso é? Eu não sei. Mas se você estiver firmado no Senhor, você vai chegar aqui domingo que vem e falar assim: glória a Deus, a minha semana foi tribulada, a minha semana foi difícil, foi um sufoco, eu chorei, eu gritei, eu me desesperei, mas o Senhor me deu vitória, eu estou aqui para glorificar o nome dele.